Hoje foi um dia assombroso por causa das atitudes do Vladimir Putin. Ele fez um discurso assombroso, né? Um discurso assombroso, falando que a escalada da G agora é mundial. É mundial. O profeta de Deus está dizendo que eles vão mandar invadir o Brasil e a Venezuela. Isso não vai acontecer nunca. E aí, irmãos, eu digo assim, hoje, né? Hoje foi um dia aí de perturbação mundial pela decisão de Putin de fazer um teste. Ele fez um teste, não tinha ogiva nuclear, mas ele mostrou ao mundo. Ele tem mísseis transcontinentais, né? São mísseis transcontinentais. E teve uma entrevista hoje que eles ligaram ao vivo para a mulher enquanto estava sendo entrevistada, falando sobre os armamentos nucleares, né? Olha isso daqui, irmãos. Tensão na Europa, Rússia ameaça bombardear a nova base dos Estados Unidos na Polônia com armas avançadas. A Rússia ameaçou atacar a nova base de defesa dos Estados Unidos na Polônia com armas avançadas poucas horas depois de supostamente ter lançado um novo míssil balístico contra a Ucrânia. Moscou emite alerta após dizer que a abertura da base de defesa de mísseis balísticos localizada perto da costa do Báltico levaria a um aumento do perigo nuclear geral. Dada a natureza e o nível de ameaças representada por tais instalações militares ocidentais, a base de defesa antimíssil na Polônia foi adicionada há muito tempo à lista de alvos prioritários para potencial destruição, que, se necessário, pode ser executada com uma ampla gama de armas avançadas, disse o porta-voz do Ministério da Rússia, Maria Zakharova. A base dos Estados Unidos, inaugurada em 13 de novembro, faz parte de um escudo antimíssil mais amplo da OTAN e conhecido, tem o nome, e pode ser interceptar mísseis balísticos de curto e médio alcance, de acordo com a aliança. Esse é outro passo francamente provocativo em uma série de ações profundamente desestabilizadoras dos americanos e seus aliados na Aliança do Atlântico Norte, na esfera da estratégia sobre a abertura da base. Isso leva ao enfurecimento da estabilidade estratégica e o aumento dos riscos estratégicos como resultado ao aumento do nível geral de perigo nuclear. A Polônia enfatizou que a base não representa uma ameaça e não contém mísseis nucleares. É uma base que serve ao propósito de defesa e não de ataque. O porta-voz do Ministério Exterior da Polônia diz: tais ameaças certamente servirão como argumento para fortalecer a defesa aérea da Polônia e da OTAN, e também deve ser considerada pelos Estados Unidos. E aí o Kremlin fez um alerta, irmãos. A gente vê que, olha só, Putin fez uma grande ameaça aos Estados Unidos e ao Reino Unido e diz que suas bases militares podem virar alvos da Rússia. Em resposta ao uso de armas de longo alcance americanas e britânicas, em 21 de novembro deste ano, as Forças Armadas russas lançaram um ataque combinado a duas instalações do complexo militar industrial da Ucrânia. O líder russo também disse que poderia atacar instalações militares em países que permitiram que Kiev usasse seus mísseis para atingir a Rússia, em uma aparente ameaça aos Estados Unidos e ao Reino Unido. Os líderes britânicos e americanos concordaram esta semana em permitir que a Ucrânia use suas armas de longo alcance
em território russo, provocando a ira do Kremlin. Acreditamos que temos o direito de usar nossas armas contra as instalações militares dos países que permitem o uso das suas armas contra nossas instalações, disse ele. E em caso de escalada de ações agressivas, responderemos resolutivamente de forma espelhada. Atacar instalações militares britânicas ou americanas seria uma grande escalada da AG. E se atacar, meu irmão, está atacando a OTAN. E eu vou dizer, irmãos, vamos supor, né? Eu tava analisando isso hoje de uma forma grosseira, mas necessária. Imagine que a mídia não fale mais nada. Não é um crime. Eu acho que quem está cometendo o crime é o John Biden e o Reino Unido de permitir o lançamento de armas de longo alcance contra a Rússia. E aí eu pergunto, você acha que o povo quer, irmãos? O povo da Ucrânia quer que caminhe para uma ameaça de um ataque nuclear da Rússia? A Ucrânia não tem arma nuclear. Aí veja que o filho de George Soros aplaudiu a decisão de Biden de mandar os mísseis de longo alcance. A pergunta é, não é uma narrativa... E vocês lembram, quem me segue aqui, irmãos? Eu falei, eles queimaram todas as armas velhas. Irmão, tudo que tinha de bomba da G fria, tudo que tinha armazenado, não tinha mais valor para os senhores das armas, os senhores das guerras, eles destruíram tudo. Eles destruíram tudo. Tudo que tinha de arma velha já foi torrado. Então, agora, eles começam a usar as armas superpoderosas. E aí eu vou perguntar para você, acha que a população da Ucrânia... Veja que os jovens estão sendo pegados à força para ir para o campo de batalha, meu irmão. As mães estão escondendo os filhos para não ir para a guerra. Então já foi embora todo armamento velho. Até da Coreia do Norte veio armamento velho para ser utilizado. E eu vou dizer, para evitar um conflito desse, era melhor a Ucrânia recuar. Só que, irmãos, vamos perguntar aqui, só para vocês terem ideia, vamos ver aqui se eu consigo esse valor de um míssil de longo alcance. Um míssil de longo alcance. Vamos ver se a gente consegue. Olha só, um míssil de longo alcance. Eu estou perguntando aqui para o ChatGPT, tá? Um míssil de longo alcance, um míssil balístico intercontinental, o custo estimado dele é de 65 mil a 70 milhões de dólares. Então, um míssil balístico intercontinental de submarino custa de 65 a 70 milhões de dólares. Um míssil balístico intercontinental baseado em terra, cada unidade custa 7 milhões. Mas o custo do sistema completo inclui silos e infraestrutura é muito maior. Um míssil de cruzeiro de longo alcance, embora não seja intercontinental, ele é amplamente usado para ataques de precisão e custo. O custo dele é de 2 a 3 milhões de dólares. O ICBMS moderno para novos desenvolvimentos, o custo...
Olha só, existe um míssil moderno para novos desenvolvimentos como o Sentinel anterior, chamado de GBSD. Os custos podem chegar a bilhões de dólares para o desenvolvimento de implantação e tal. Irmão, você tem noção que cada míssil de longo alcance desse custa 7 milhões de dólares? 7 vezes 6 dá 49, né? 49 milhões de reais. Um míssil. Está quase R$6 o dólar. Se for colocar 5, 7 vezes 5, 35. 35 milhões de reais por um míssil. Foi lançado 2, né? 2. Então, o que eu quero dizer com isso? Não era melhor pegar todo esse dinheiro e acabar com a fome na África? Foi gasto trilhões de dólares já, através do dinheiro enviado pela União Europeia, pelo Japão, pelo Reino Unido, pelo Canadá, pelos Estados Unidos. É 42, desculpa. Obrigado, irmão Gias. É 42 milhões de reais. 7 vezes 7 é 49, né? Então, presta atenção, irmãos. Presta atenção. No nível de dinheiro. O nível de dinheiro que está sendo torrado. E aí você acha, a Ucrânia já foi destruída, a economia já foi destruída, a BlackRock já é dona da Ucrânia, o filho de John Biden tem negócios na Ucrânia. E aí eu digo para vocês, eles usam o povo e a mídia como massa de manobra. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, irmãos. Você acha que é John Biden que autorizou? Você acha que é John Biden que autorizou o lançamento de míssil de longo alcance? A pergunta que eu quero fazer, você acha que é John Biden? John Biden não tem condições, meu irmão. Nenhuma. Sabe o que é nenhuma? Nenhuma de pedir o início de um ataque como esse. Nenhuma. Eu quero perguntar para você acha que um cara como esse aqui, ó, que falou na Amazônia, um índio com Nike falando, olha lá, ele termina o discurso e vai para o meio do mato. Olha lá, ele vai ficar olhando para o mato lá, ó, perdido. Você acha que um camarada desse tem condições de autorizar Não, Crânio, pode usar. Não, meu irmão, é quem manda. Eles estão fomentando um caos. Eles estão fomentando um caos. Olha lá, ele perdido de novo. Ó. Olhando para o nada lá. Ó. Ele não tem condições nenhuma. Ele não tem condições nenhuma. Olha lá, ó. Foi para o meio do mato. Aí o Zelensky, não esqueça, meu irmão. O Zelensky é um comediante. Vocês têm noção disso, que o Zelensky é um comediante? O Zelensky é um comediante. Então, é uma indústria de trilhões de dólares que está sendo movimentada. Se você puxar aí o Zelensky como bailarino de teatro, como comediante, você vai ver um monte de vídeo dele na internet.
Ele foi colocado lá para obedecer, como Biden colocado, e todo mundo aí. E aí você liga a televisão. Você liga a televisão, você vê esse burbulho de caos mundial. O Ronald Reagan também era um artista, né, de Hollywood. Aí no Brasil nós temos um ladrão na presidência e o povo está aplaudindo. Então eu digo, irmãos, a gente vê que a gente está vivendo assim, é algo assim, e o que, quando você olha para fora da Matrix para isso, o povo fica, por exemplo, você vê pessoas homoafetivas apoiando a Palestina, o Hamas, o Hezbollah, indo contra Israel. Aí você vê o movimento feminista odiando Israel e indo a favor dos palestinos. Tem lugares dos países muçulmanos que as mulheres não podem nem mostrar o rosto. Movimento feminista. Homossexual em países, esses países que eles estão defendendo são mortos, apedrejados. E aí você vê americano, você vê hispano, você vê brasileiro, você vê pessoas no Reino Unido protestando a favor da Palestina. Não é uma ação, meu irmão? Como é que pode o movimento feminista, o movimento inclusivo, ser a favor de países que odeiam o feminismo e odeiam o homossexualismo? E o povo está achando que é heróico defender a Palestina. Mas o que leva essa multidão a protestar? É porque eles são programados para não ver o que está acontecendo e só acreditar na narrativa do que os professores comunistas falam, o que a mídia está falando. Não é Vocês estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Como é que pode o movimento feminista, o movimento de inclusão, apoiar a Palestina e os muçulmanos que odeiam o feminismo e odeiam o homossexualismo? Não há inclusão nesses países. Só idiota faz isso. Eles estão protestando. Daí, segundo as pesquisas, Israel é um dos países mais democráticos do mundo. A primeira parada que teve desse movimento aí foi em Israel. Vocês sabiam disso? Alguém sabia disso aqui, que segundo as pesquisas é o país mais democrático do mundo? E a primeira marcha que teve aí dessa comunidade foi dentro de Israel. Vai fazer uma marcha dessa dentro do Irã, para ver se não morre todo mundo metralhado na hora. Vai fazer movimento feminista no Irã, para ver se não é todo mundo morto na hora, que é o maior financiador do Hamas e do Hezbollah. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Aí o povo está aqui protestando. Eles não têm voz nenhuma lá nesses países que eles estão defendendo. Aí você vê a hipnose que a mídia faz através de uma narrativa e o povo acha heróico defender a Palestina e contra Israel, odiar Israel. Aí tem um monte de filho de crente nessa vibe. Não é assustador? O que eles estão defendendo? Universidades americanas indo contra judeus. Universitários, meu irmão, tá lá na universidade.
defendendo ideologias. E o povo a mente é programada para não se levantar contra. Aí o povo protestando, com o povo, eles jamais seriam ouvidos nesses países. Eles jamais seriam bem-vindos nesses países. Não seriam nem bem-vindos, irmãos. Não seriam nem bem-vindos nesses países, eles não seriam nem bem-vindos se declarar abertamente quem são. Mas o povo está defendendo. E acha. Vai falar de democracia nesses países totalitaristas. Vai lá falar de democracia, de liberdade de expressão. Eu estou dizendo, se eles for fazer uma marcha lá do jeito que eles fazem aqui, eles seriam mortos. Tem países que a mulher não pode nem mostrar o rosto. E aqui o povo defendendo esse povo, sendo que eles são totalmente desconsiderados. E aí, irmãos, eles vão soltar essa bomba. Eles irão soltar essa bomba na mão de Donald Trump. Eles querem fomentar o caos para que Donald Trump seja o vilão da história e não eles. Você sabia disso? Que aqui no Brasil a culpa é do Bolsonaro. Agora, a culpa da crise financeira mundial vai ser de Donald Trump. A crise que vai ser gerada na geopolítica vai ser culpa do Donald Trump. Os países abandonando o petrodólar, a culpa de tudo que acontecer no mundo vai ser de Donald Trump, porque eles querem que o povo odeie a direita. Eles querem que o povo repudie a direita mundial. Então, eles estão fomentando, eles estão aumentando o caos para soltar a bomba na mão de Donald Trump. Aí, irmãos, para piorar a história, o Nine recebeu ontem